gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que nós recebemos após a formação da EA. Para falar sobre isso para vocês, a gente precisa voltar um pouquinho lá para a formação, para o finalzinho da formação da EA. Quando a gente escolhe o estado, a gente já tem que levar em consideração a distância também, porque esse valor que a gente vai receber, né, nessa transferência, essa ajuda de custo, depende muito da distância do local que a gente está para o local que a gente vai ir. A distância ela é sempre calculada de acordo com a EA e não de acordo com onde você morava. Então sempre vai ser da EA até o local que você vai servir. Nós ganhamos uma ajuda de custo, que seria o transporte de pessoal, o transporte de bagagem e no final da formação também a gente recebe o auxílio fardamento. Então esses são os valores que nós vamos receber. O transporte de pessoal e de bagagem, como eu falei pra vocês, vai depender do local onde você vai servir e também na minha época, né, dependia da questão de você ter dependente ou não. Quando tem dependente, tem uma outra questão que você acaba ganhando em dobro, né, porque você vai arcar com as despesas da sua transferência e da transferência da pessoa que depende de você também, entendeu? Hoje em dia eu não sei mais como tá funcionando isso, porque pelo menos nos últimos anos, tá? Nós estamos em 2021, não está podendo entrar pessoas casadas e com filhos. Isso diminui nessa questão de ter ou não algum dependente. Mas de qualquer forma, se você tiver algum dependente, esses valores também vão alterar. Então assim, vocês costumam sempre ficar com muita curiosidade para saber quanto é que a gente ganha, mas isso depende muito de diversos fatores. Então nas Forças Armadas tem essa questão de ter localidades especiais também. O que que isso significa? Algumas localidades são localidades A, outras B. Isso significa, de uma forma simples, que uma é mais localidade especial do que outras. E o que que significa isso? Ser localidade especial. Geralmente as localidades especiais são lugares muito distantes, muito escondidos, de difícil acesso, que não é muito desenvolvido, então às vezes já tem internet difícil de ter, ou não tem shopping, não tem muita coisa, sabe? Então é um lugar mais difícil de se morar e por isso a pessoa, para ela servir lá, ela ganha um pouco a mais, porque geralmente também esses locais têm um custo de vida muito mais alto. Então, para manter essa proporcionalidade, né, entre os outros sargentos que estão em outros estados com custo de vida menor, essas pessoas que vão para os locais que as coisas acabam sendo mais caras ganham uma porcentagem a mais. E a transferência para esses estados que costumam ser um pouco mais distantes também são maiores, porque a distância, a quilometragem, ela é maior. Então não tem como eu falar o valor exato que vocês vão receber nessa transferência, tem como eu dar para vocês uma média. Então vamos falar de novo, a gente vai receber o transporte de pessoal, o transporte de bagagem, auxílio fardamento e como é no final do ano, pelo menos para o EAGS, a gente ganha também o adicional natalino, né? No final de tudo, a soma, né, de tudo dá mais ou menos entre 20 e 35 mil reais. Ir para uma localidade especial às vezes é vantajoso, né, dependendo dos seus objetivos, se você está prezando por ganhar um pouquinho a mais, principalmente porque tem algumas especialidades que já recebem um valor a mais. Por exemplo, o BCT. Quem já tem essa porcentagem a mais no salário por ser de determinada especialidade, gosta de acumular, né, esse percentual a mais com um percentual a mais que a pessoa vai receber se ela for para aquela localidade. Lembrando que quando ela vai para aquela localidade, ela ganha esse percentual a mais sempre, todo mês vai ter lá um pouquinho a mais no salário. Uma outra vantagem de ir para uma localidade especial também é que por ser um local difícil de se morar, né, e por ser muito longe, as pessoas conseguem transferência mais rápido. Então, se a pessoa não consegue ir para onde ela morava, né, não conseguiu ir para casa dela e pretende ir o mais rápido possível, geralmente elas escolhem localidades especiais que conseguem uma transferência num período menor do que as localidades, né, de quem está servindo nas localidades que não são especiais. Uma outra coisa também que é influenciado por essa questão do local ser localidade especial ou não, de ser um local muito longe ou não, são os dias da movimentação, né, que são os dias que a gente tem ali para resolver tudo, né, aluguel, onde vai morar, passagem aérea,
antes de ir pra OM se apresentar no estado que a gente vai servir. Então, por exemplo, eu vim aqui pra Canoas, eu ganhei 25 dias. Então, depois da minha formação, eu tive 25 dias pra vir pra cá e me apresentar aqui. Eu não me formei num dia e já tive que vir aqui no outro, entendeu? Então, se for um local muito perto, você ganha menos dias, e se for um lugar muito longe, você ganha mais dias pra resolver isso tudo. Por exemplo, quem vai servir na EAR mesmo, se forma e vai trabalhar lá, não ganha dias nenhum, né? Se forma, por exemplo, numa sexta e na segunda já tem que voltar a trabalhar. Quem vai pro Rio, por exemplo, o Rio é bem pertinho de Guará, né? Que é onde fica a EAR. Se eu não estiver enganado, eu acho que ganha só uns 10 dias por aí. Então, por ser perto, são menos dias. Além desses dias de trânsito, nós recebemos também os dias para instalação. Como o nome já diz, são os dias para a gente se instalar aqui nesse local. A gente vai ganhar um intervalo de dias para vir para o estado novo e depois a gente solicita mais dias para se instalar aqui nesse estado novo. Mas, Tamires, como é que eu vou saber quanto que eu vou ganhar se eu escolher tal estado? Gente, não se preocupem com isso, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais para vocês terem uma noção de como funciona, mas lá na escola vocês vão ter essas informações, vai ter uma tabelinha lá de quanto recebe, quanto que é a quilometragem, né, qual é a distância de Guará para o estado que você pretende ir, então isso é uma preocupação para vocês terem depois, tá? E assim, se você tá querendo saber um pouquinho mais como é que foi a minha instalação, como é que foi essa minha transferência, o que que aconteceu comigo, porque sim, aconteceram diversos perrengues, já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu conto para vocês como é que foi essa instalação minha e essa minha mudança para um estado novo, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima e vou deixar aqui no final do vídeo também, tá? Se você tiver mais alguma dúvida referente a esse assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Fiquem com Deus, um beijo e tchau!